Rapidamente, eu vou só parar um pouquinho aqui o nosso debate para conversar com o Bruno Pinheiro, porque a Comissão de Assuntos Econômicos no Senado aprovou o projeto de lei das offshores e também fundos exclusivos. E a gente tem, neste momento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre a proposta para limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal. E se eu bem entendi aqui, parece que ela não será votada hoje. Vamos acompanhar um trecho. 49 votos em 2 turnos. Se for esse o resultado, evidentemente que será, então, manifestada a vontade do Senado em relação a esse tema. Se não for, nós também, evidentemente, vamos respeitar. É que tem hora que a gente não consegue entender muito bem pelo ponto aqui. Não, ele disse que vai votar a PEC do Supremo Tribunal Federal. Vai votar hoje a PEC do Supremo Tribunal Federal. Perdão, audiência, vamos voltar ali. O governo não tem um apoio do governo? Óbvio que o apoio do governo a qualquer medida legislativa no Congresso é um apoio sempre bem-vindo e às vezes importante, por vezes determinante para a aprovação de uma matéria. Eu não sei medir nesse caso específico o quão é importante e determinante para a aprovação ou não dessa matéria. Nós vamos fazer o nosso trabalho hoje no Senado. Vamos decidir, eventualmente, em sendo aprovada a proposta de emenda à Constituição, vamos encaminhar à Câmara dos Deputados e a Câmara, então, vai ter o seu tempo de votar ou de não votar, de votar com alterações, eventualmente, que possam melhorar o texto. Nós estamos absolutamente abertos a uma discussão muito ampla disso e, evidentemente, a comunidade jurídica que queira participar desse debate para trazer as sugestões, obviamente, também será muito bem-vinda. Eu queria perguntar sobre pedidos de vista. Ontem mesmo o senhor disse que isso ainda estava sendo conversado com o Esperidião Amin, o relator. Tem alguma medida em relação a isso? Vai tirar o pedido de vista e ficar apenas em decisões monocráticas? Na sessão de debates que nós fizemos no plenário do Senado, o doutor Nabor Bulhões, que é um grande jurista, um renomado constitucionalista brasileiro, ele levantou essa questão de que talvez não fosse apropriado o dispositivo do artigo 93 da Constituição relativo aos pedidos de vista. O senador Esperidião Amin ouviu e participou desse debate, ficou sensível a essas ponderações e essa é uma discussão que certamente alguns senadores trarão hoje no plenário e eventualmente pode ser fruto de uma evolução e de um aprimoramento do texto para que se permaneça a essência da proposta de emenda à Constituição, que são as decisões monocráticas, e talvez isso possa ser suprimido, mas obviamente que agora é do debate do colegiado para poder se decidir. Eu particularmente acho que se houver uma supressão nesse sentido não afeta nada o que é a essência da proposta de emenda à Constituição e pode ser que a emenda constitucional se centre, no objetivo principal dela, que é essa disciplina da colegialidade do Supremo e deixar os pedidos de vista reservados, de fato, para o regimento do Supremo Tribunal Federal. Então pode ser um caminho a ser percorrido. Presidente, qual é aprovou ontem o projeto da carteira verde e amarela? O governo é contra. Aqui no Senado isso tem já avançado, o senhor já se entendeu? É aquele projeto do governo anterior, que havia sido discutido na época aqui no Congresso Nacional. Eu não conheço o texto definitivo da Câmara e, obviamente, vamos recebê-lo, vou despachar as comissões da Casa, os presidentes das comissões vão designar os relatores e vamos avaliar. Não tem como opinar nesse momento qual vai ser o sentimento do Senado Federal em relação a esse projeto, porque de fato sequer conheço o que foi o texto definitivo votado na Câmara. Sobre a PEC, qual é a sua avaliação em relação ao seu partido, na bancada da Casa, o líder, de certa forma, contrário à apreciação dessa pauta nesse momento, acabou liberando a bancada? Não, muito natural. O líder Otto Alencar fez a posição dele ontem como um líder que é de excelente qualidade, respeitando as divergências que há no partido. O PSD é o maior partido do Senado, tem pluralidade de opiniões e quando há divergência numa matéria é recomendável mesmo que haja a liberação da bancada. Então, muito natural o que aconteceu hoje, que aconteceu ontem e que provavelmente vai acontecer hoje. Presidente, ainda sobre a reunião com o governador, quando o senhor acredita que esse acordo deve ficar? Desculpa, como é? Quando que o senhor acredita que esse acordo deve ficar? O quanto antes, porque de fato o Supremo Tribunal Federal determina que até 20 de dezembro haja adesão ao regime de recuperação fiscal ou que se inicie o pagamento da dívida. Então nós estamos correndo contra o tempo, o governo do Estado precisa trabalhar de forma
forma ágil, o Ministério da Fazenda também de forma ágil, e vai contar com a agilidade nossa, com a agilidade da Assembleia Legislativa. Estamos todo mundo no mesmo barco para resolver o quanto antes esse problema da dívida do Estado de Minas Gerais. Mas você acredita que até essa data é possível? É possível, eu considero que é possível entabular o acordo até essa data, eventualmente sendo possível ter alguma prorrogação do prazo, nada impede que se faça ou se formule ao Supremo Tribunal Federal um requerimento de dilatação ou dilação desse prazo para que haja concretizado esse acordo logo na sequência. Mas estamos trabalhando muito firme nisso para poder entregar. Em relação à federalização, o governador Zema deu indicativo de que está disposto a tratar de federalização das 3 empresas estatais, foi pontuado esse nível de Copasa? Sim, falamos da Copasa, da CEMIG e da Codemig. E sempre houve, nitidamente, uma disposição, inclusive, de venda desses ativos para iniciativa privada. Então, nada impede também que se faça uma federalização, eventualmente em melhores condições para o Estado, como uma forma de pagamento da dívida. Então, o governador Romeu Zema se mostrou sensível e, vamos dizer, com disposição para poder evoluir dessa forma. Então, acho que é uma medida muito sustentável, acho que é uma medida inteligente do governo de, ao invés de a gente prorrogar e jogar o problema para o futuro, para as próximas gerações, a gente tentar nessa nossa geração agora resolver o problema de Minas Gerais. Eu disse ao governador Romeu Zema que nós temos uma oportunidade, essa geração nossa, a despeito de eventuais divergências políticas que tenhamos, nós todos temos algo em comum, que é o compromisso com Minas Gerais. Cada qual, na sua posição, tem compromisso com o Estado. Então, nós temos que dar solução. E, eventualmente, essa geração nossa, se conseguir dar solução ao problema do Estado, isso vai ser muito significativo e vai constituir certo alívio para gerações futuras políticas que vão assumir futuramente governo, mandatos de Senado Federal, que vão ter certamente melhores condições de desenvolvimento do Estado que nós estamos tendo agora com uma dívida de 160 bi. Da pauta política deles, não pareceu uma surpresa aqui no governador? Desculpa? Não pareceu uma surpresa essa disposição à federalização em cima de uma pauta política que vem sendo falada de privatização? Não, porque aquele que está disposto a vender para a iniciativa privada pode estar disposto a entregar para um outro ente federado para poder equacionar um problema grave do Estado. Então eu vejo com muita naturalidade isso, acho que é um caminho bom que o Estado vai ter. Padilha disse que ele estava hoje aí na offshore e às 7. Qual a previsão de quando que vai conseguir votar isso? Porque isso está ligado aí, né? Votou na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora nós vamos consultar os líderes sobre a inclusão na pauta do plenário. Eu vou identificar a aprovação dos regimes de urgência que foram votados nas comissões e aí nós vamos incluir com senso de responsabilidade, de importância da matéria nas próximas sessões do Senado. Amanhã nós não temos sessão do Congresso Nacional. Pode ser que isso fique para terça-feira da próxima semana, tanto um projeto quanto o outro. Opa, vários erros ali. Pessoal, a gente estava acompanhando então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre várias propostas que estão em andamento no Senado neste momento, mas o que eu quero aqui trazer para vocês é Rodrigo Pacheco confirmando que sim, a PEC que limita a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ser votada hoje. Já era esperado, né, Luiz Felipe Dávila, diante desse esforço que o próprio presidente do Senado vinha fazendo. É esperado o esforço do presidente do Senado e, como eu disse para ele, é uma questão de honra do presidente do Senado. Ele não pode perder uma PEC que ele propôs. Então, a PEC deverá ser aprovada e ele mesmo disse, o que nós já vimos comentar aqui hoje no 3 em 1, não sabemos o desdobramento disso na Câmara, o que vai acontecer com Arthur Lira, se ele dará celeridade ou não na Câmara a esse tema. Mas o fato é que a PEC deverá ser aprovada hoje no Senado e isso é sim um sinal muito importante de voltar a cercear o poder do judiciário para que ele cumpra o seu papel constitucional. É bom pontuar isso. Isso não é uma retaliação ao Supremo. É para o Supremo cumprir o seu papel, a sua disposição de se manifestar como um colegiado e não com a opinião pessoal e individual dos seus membros. Alan Gani, como é que você vê? Porque a gente acompanhou, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Barroso, falando que teve um diálogo com o Pacheco, que as coisas estavam alinhadas para quem e de que forma? Pois é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está encabeçando isso, mas eu quero chamar a atenção que, além do esforço do Rodrigo Pacheco, é o esforço do governo
para tentar derrotar a oposição, derrotar Rodrigo Pacheco, nesse caso, que está atuando como oposição. Então isso chama a atenção que o governo federal, ele não está interessado neste limite do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E por que ele não está interessado, Evandro? Porque o governo federal tem sido beneficiado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Não tem o ônus de passar no Congresso Nacional, não tem o ônus e o desgaste perante a opinião pública, não tem esse ônus, como, por exemplo, o marco temporal, como, por exemplo, o imposto sindical, como, por exemplo, questões tributárias. Joga tudo para o Supremo Tribunal Federal e não fica com esse ônus porque o Supremo vai dar a palavra final, na canetada, beneficiando o governo federal. Por isso que o governo federal pegou, e a regra permite isso, pegou ministros lá, vai jogar, vota, agora volta para o banco, vai lá, volta a ser ministro. Por quê? Porque está interessado, porque interessa ao governo. Que foi, Piperno? Por que você olhou assim para o Alan Gani agora? Faz uma referência ao ministro Favaro. O ministro não voltou para o Senado por conta disso. O governo pode até torcer... Também por conta disso. Tem a questão também na análise dos vetos do presidente da República envolvendo o marco temporal, inclusive que o próprio ministro pode votar para derrubar o veto, já que isso interfere diretamente na área que ele representa. Principalmente questão de offshore, tudo bom. Mas, veja, o governo pode até torcer para que essa PEC não passe. Mas o governo jamais vai confrontar o Rodrigo Pacheco. Até porque a gente não pode apagar a história. Uma decisão monocrática de um ministro do STF que ainda está na corte foi, por exemplo, lá atrás, quem impediu o Lula de se tornar ministro da Dilma. Uma decisão monocrática do Gilmar Mendes. Peraí. Este mesmo Gilmar Mendes falou recentemente, publicamente, o presidente só é presidente porque o Supremo permitiu. Porque ele falou isso. O ministro Gilmar Mendes foi quem impediu o Lula de ser ministro da Dilma. Com o passar do tempo, o mesmo ministro permitiu, e o colegiado permitiu que o Lula votasse a presidente. Ele falou claramente o seguinte: eu fui enganado pelo Moro, eu errei, eu avaliei mal. Mas o ponto é que ele mesmo admitiu, então, não teria Lula presidente sem Supremo Tribunal Federal. Claro, o Lula foi lá para o Supremo e ganhou. Agora, hoje o Gilmar Mendes admitiu que ele foi levado a erro por informações prestadas. Olha, eu tenho só 20 segundos aqui, porque a gente precisa ir para o break. Quer acrescentar alguma coisa? Só uma coisa, que esse debate do 3 em 1 mostra o absurdo de decisão monocrática, como que a opinião muda do dia para a noite. Mostra exatamente porque precisa ser aprovado o fim das decisões monocráticas. E assim encerramos esse primeiro bloco.